Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais uma dica de livro, né? Onde eu vou aqui indicar um livro muito bom, né? Que eu já li, né? Já tenho aí, se eu não me engano, tem mais de 5 meses, né? Que eu terminei de ler esse livro. Gente, esse livro ele é muito bom mesmo, né? Esse livro ele é ideal para aqueles que querem entender Atlântida, né? Como é que era a Atlântida, como ela era a aparência dos Atlantes, a tecnologia que eles possuíam, né? Como é que era a Atlântida, a geografia desse continente, né? E esse é o livro ideal, pessoal, né? Atlântida no Reino das Trevas, na verdade tem dois livros, né? O Atlântida no Reino da Luz, que é o primeiro volume, e depois o Atlântida no Reino das Trevas, é o volume 2, que é esse que está aparecendo na imagem, mas tem um volume 1 também. Mas esse aí foi o que eu mais gostei, né? E do que se trata esse livro? Bom, pessoal, esse livro ele foi escrito, né? O autor desse livro é o Roger Bottini Paranhos, né? Que é um escritor espírita, né? Um espiritualista que através, né? De regressão de vidas passadas ou regressão de memória, né, orientado pelo espírito Hermes, né, que é o mentor do projeto Universalismo Crístico, né, fez com que ele relembrasse a sua reencarnação, na verdade a sua primeira reencarnação, quando ele veio exilado do sistema de capela, né? Então, Roger Botim Paranhos, que ele é um capelino exilado, assim como milhares de pessoas que estão por aí, encarnados ou desencarnados, que são capelinos, né? Por exemplo, Bezerra de Menezes é um capelino exilado, né? Chico Xavier também foi um capelino exilado, né? Então, o escritor, né, o autor desse livro, que é o Roger Bottini Paranhos, também fez parte desse grupo, né? Ele vivia em Capela, um dos planetas que orbitava a estrela de Capela, e através do astro intruso, né, esses espíritos que ainda não estavam, digamos, no amadurecer o suficiente no amor e na moral, e acabaram sendo exilados do planeta Terra, né? E uma parte pequena desse grupo, que foi um grupo muito grande, foi milhões de espíritos, mas um pequeno grupo tiveram o privilégio de reencarnar na Atlântida, no continente Atlântico, há mais de 12 mil anos atrás, né? Que quando os primeiros capelinos começaram a reencarnar, né? E com eles estava, né, Roger Botim Paranhos, que a sua primeira reencarnação, assim que ele foi exilado de Capela, foi na lendária Atlântida, que na verdade não é a lenda, ela realmente existiu, né? E inclusive naquela reencarnação que ele viveu em Atlântida, ele se chamava Andrei, né? Andrei, que ele foi o sacerdote, né, do Vril, né, como eles chamavam, a energia Vril, né, que era o auge da tecnologia, o ápice da tecnologia e da ciência da Atlântida, né? E ele era um dos sacerdotes dessa energia, né? O Vril nada mais é do que o fluido cosmo universal, só que os Atlântidas nos chamava de fluido cosmo universal, chamava de Vril, mas é a mesma coisa, só muda o nome, né? Então nesse livro ele, né, narra, digamos, a parte final, né, como é que a Atlântida afundou, né, como é que as capacidades que ele tinha, o conhecimento, o poder mental, as paisagens, a natureza da Atlântida, né? Como é que os sacerdotes do Vril se corromperam e se tornaram os famosos magos negros, né? Que um pequeno grupo desses magos possuía ainda o poder sobre o fluido cosmo universal, que ele chamava de energia Vril, né?
que eles canalizavam através de pirâmides de cristais, né? Então, pessoal, esse livro aqui ele é ideal para aqueles que querem entender como funcionava verdadeiramente a Atlântida. Afinal, o autor desse livro, né, o Roger Chibotini Paranhos, foi um capelino, foi um Atlântida, né? Então, ninguém é melhor para ele, né? E como ele foi uma testemunha ocular, né? Ele viveu na Atlântida, não foi sonho, não foi delírio, não. Ele viveu, teve a sua primeira reencarnação assim que ele chegou aqui no planeta Terra, na lendária Atlântida, né? Então ele, né? Tudo aquilo que vivenciamos, nós guardamos no nosso espírito em forma de memórias, né? Então depois ele teve toda uma jornada, né? Eles falavam como é que eles, né, ergueram o império nas trevas, né? Depois que a Atlântida fundou. E, gente, é muito, muito bom. Esse aqui é o volume 2, né? Se vocês querem conhecer a história completa, eu recomendo você adquirir o livro Atlântida no Reino da Luz, volume 1. E depois esse aqui é o Atlântida no Reino das Trevas, volume 2. É o complemento do 1, né? Que narra, né? Ele fala, né, o líder da raça vermelha que chamava Atlas, né? O líder da raça branca que chamava Gadei, né? Falar da aparência desse líder. Inclusive, Moisés, né, do Velho Testamento, foi Atlas e foi líder da raça vermelha na extinta Atlântida. Ele também ele manipulava a energia vril, ou seja, manipulava o fluido cósmico universal e era portador de um poder mental muito grande, né? Ele tinha tipo 2,5 metros de altura. Então é isso aí, pessoal, dica de livros, né? Não vou falar mais porque vai ser muito spoiler, né? Vai estragar a surpresa. Então aqueles que querem entender verdadeiramente como era a Atlântida, eu recomendo esse livro, o Atlântida no Reino da Luz e isso aí, Atlântida no Reino das Trevas, né? Porque se tu for pesquisar sobre a Atlântida na internet, no YouTube, são informações escassas, muito difusas, tem aquela superficialidade, né? Eu acho que muita gente acha que a Atlântida era uma ilhazinha, na verdade era um continente, assim como o Brasil. Era mais ou menos do tamanho do Brasil, né? Então isso aqui abre muita, né? Expande muito a nossa consciência, né? Gente, é muito, muito bom esse livro, você tem noção. Se você lê o 1, depois lê isso aqui que está aparecendo mais, gente, é muito interessante. Isso abre muito a nossa visão espiritual, expande muita coisa, né? Inclusive eles falam, né, como é que eles conseguiam burlar, né, os magos negros que, né, depois do afundamento da Atlântida, como é que eles faziam para retardar a degeneração do corpo astral, e assim eles conseguiram de certa forma burlar a lei da reencarnação, né, através da energia vril. Bom, isso aí, pessoal, o resto vocês vão ter que descobrir aí, né, pessoal? Então essa é a dica de livro, espero que tenham gostado e até a próxima dica de livro.